3 pichadores foram detidos esta madrugada na Avenida Bento Gonçalves, em Porto Alegre. Os jovens foram encaminhados para o Departamento Especial da Criança e do Adolescente. 2 adultos que estavam com eles conseguiram fugir. Apreendidos pela manhã em Canoas, 10,5 kg de crack. A droga estava no capô de um veículo de Foz do Iguaçu, seguido pela Brigada Militar na BR-386. 2 homens foram presos em flagrante. A suspeita é de que a droga tenha sido comprada no Paraguai e fosse distribuída na região metropolitana. O Estado quitou 3 milhões de reais de dívidas com o leilão eletrônico iniciado hoje. Empresas que têm créditos de até 1 milhão disputam cotas para receber o valor à vista, mas com redução de pelo menos 20%. A governadora Ieda Cruz acompanhou a abertura dos lances pelo site do Banrisul num telão montado no Palácio Piratini. Para cada lote de dívidas certificadas, haverá um limite máximo de recurso ofertado. Os 27 fornecedores cadastrados deveriam ter recebido até dezembro de 2006. O pagamento será feito 2 dias úteis após a homologação do resultado. A Caixa Econômica Federal não divulgou se o gaúcho vencedor da Mega Sena já foi retirar o prêmio. Ele é um dos ganhadores do sorteio realizado sábado. A aposta foi feita nesta lotérica na Avenida Otto Niemeyer. O prêmio de 17.400.000 reais será dividido com um ganhador do Rio de Janeiro. A Caixa Econômica Federal não soube informar se o bilhete de Porto Alegre será dividido num bolão ou se o acertador vai embolsar sozinho mais de 8 milhões de reais. A Polícia Civil de São Paulo descartou que o reverso do avião desligado tenha sido a principal causa da tragédia do voo 3054 da TAM. 199 pessoas morreram no acidente em julho do ano passado no aeroporto de Congonhas. A aeronáutica se nega a liberar documentos, alegando que são informações sigilosas. Com isso, o inquérito pode levar mais 4 meses para ser concluído. Não é possível chegar a uma conclusão final quanto às causas sem que o laudo feito pelos peritos da aeronáutica esteja terminado. A Polícia Civil de São Paulo já ouviu quase 300 pessoas, entre elas muitos pilotos, que disseram que mesmo que o reverso direito estivesse funcionando, dificilmente o Airbus da TAM pararia na pista do aeroporto de Congonhas. A principal causa do acidente passa a ser a pista liberada sem as ranhuras, que servem para escoar a água, o que teria provocado uma aquaplanagem. Os pneus acabaram deslizando. O reverso pode ser uma das causas de agravamento do acidente, mas não a causa principal do acidente. Neste fim de semana, parentes das vítimas escreveram mensagens no local do acidente, que hoje foram apagadas pela Prefeitura de São Paulo. Um acidente com um avião no litoral norte provocou a morte do piloto e assustou moradores de Osório. Por pouco, o monomotor não atingiu 2 residências. A aeronave utilizada para carregar faixas de publicidade caiu no quintal que separa as casas. A vítima, Rodrigo Lucimar Vazen, havia decolado no fim da manhã do Aeroclube de Osório. Segundo os bombeiros, logo depois o piloto informou à torre de comando que o motor estava com problemas. Ele teria conseguido voar apenas 2 minutos até a queda. Nenhum morador ficou ferido. Rodrigo Vazen tinha 32 anos e era de Novo Hamburgo. E os acidentes na Estrada do Mar neste veraneio levaram o DAIR a vistoriar os principais trechos que deverão receber mudanças. Em apenas 20 dias, 8 pessoas morreram na rodovia. Mudança de traçado no acesso à estrada, mais sinalização para evitar o tráfego de caminhões, afastamento das placas de propaganda. Essas são algumas alterações sugeridas pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar ao diretor do DAIR. Se houver mais medidas que nos auxiliem nas fiscalizações, com certeza as coisas irão melhorar, de modo que a gente possa também intensificar nossas fiscalizações com maior rigor também. Esses valos que surgiram com a retirada de areia para a construção da estrada se transformaram num dos maiores desafios para a segurança da RS 389. Desde o início do ano, 3 pessoas morreram afogadas depois de capotarem os carros. O diretor do DAIR descartou a drenagem da água por causa dos altos custos. A solução, então, seria uma medida emergencial. Nós vamos procurar colocar defensas o máximo possível para evitar que mesmo o motorista agindo imprudentemente ou dormindo, que ele não venha a cair e cair num banhado. A obra deve acontecer ainda durante o veraneio, junto com a instalação de tachões no meio da pista para evitar ultrapassagens. Mas as medidas não bastam sem a conscientização. Durante a vistoria foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas na beira da estrada. Um acidente interrompe parte do trânsito na Freeway.
As imagens das câmeras da Concepa mostram o caminhão que tombou carregado no meio da pista do quilômetro 88, um pouco depois do acesso à Cachoeirinha. O trânsito está parado no sentido litoral Porto Alegre. O congestionamento é de 6 quilômetros. O tráfego também é muito lento na pista contrária. Nesse momento, a Polícia Rodoviária trabalha no resgate da carga. Ainda não se sabe se alguém ficou ferido. Em outro acidente, agora há pouco, na BR-290, 2 pessoas ficaram feridas. O trânsito está interrompido no quilômetro 100, no sentido Porto Alegre-Guaíba. O congestionamento é de 5 quilômetros. A Polícia Rodoviária ainda não tem detalhes, mas 5 veículos estariam envolvidos no acidente. Todas as 27 marcas de leite vendidas no estado estão liberadas para consumo, segundo a Secretaria de Saúde. Amostras foram recolhidas no ano passado após as denúncias de adulteração do produto no sudeste do país. Os exames foram feitos no Laboratório Central do Estado. Os resultados não indicaram alterações significativas que representem risco à saúde. A lista das marcas está na nossa página na internet. A fazenda do maior traficante da América do Sul, invadida hoje por Sem Terra, acabou sendo leiloada durante a tarde. A fazenda, invadida por cerca de 300 integrantes do MST, de propriedade do colombiano Juan Carlos Abadia, preso em agosto, fica em Guaíba. Os Sem Terra queriam a desapropriação para a reforma agrária. Mas técnicos do INCRA, na semana passada, avaliaram que maior parte da área, de 119 hectares, é de preservação permanente e que o solo restante não é viável para a agricultura. A fazenda foi vendida em leilão pela internet por pouco mais da metade do preço de avaliação, que era de R$1.700.000. O dinheiro ficará à disposição da Justiça até o julgamento do traficante. Se houver condenação, a União ficará com o valor da venda. Sem Terra dizem que vão permanecer na fazenda como forma de pressionar o governo federal para que assente no Rio Grande do Sul 1.000 famílias até o mês de abril. O primeiro dia de matrículas na rede estadual começa com fila em algumas escolas da capital e do interior do estado. Até sexta-feira, as escolas estão recebendo alunos novos e rematrículas. A fila começou cedo nas escolas do Vale do Taquari. O maior colégio estadual de Lajeado recebeu mais de 540 inscrições. Em Santa Maria, Bagé e Caxias do Sul, movimento tranquilo. Em algumas escolas de Porto Alegre, registro de longas filas. Devia ser mais rápido, né? Devia ter mais gente para atender, né? Um dos problemas deste primeiro dia é que alguns pais não levaram todos os documentos. É uma exigência da SEC que apresente toda a documentação e as cópias. Mesmo sem a confirmação da matrícula, Sandra resolveu arriscar. Eu tentar ficar aqui na fila para mim tentar ver se eu consigo. Apesar das filas registradas em algumas escolas, a Secretaria Estadual de Educação estima que este ano sejam matriculados 1.300.000 alunos, número inferior a 2007, que confirma uma tendência. As matrículas na rede pública estão caindo ano a ano. As vagas desse ano são as mesmas do ano passado. Não haverá nenhuma redução da oferta de vagas. Deve ter no ano letivo de 2008 um número menor de turmas do que tinha em 2007. As escolas mais tradicionais foram disputadas pelos estudantes. Preferi aqui para ter uma chance de fazer um curso técnico, sair daqui já com o início de uma profissão. O dia começou com temperaturas abaixo da média para essa época do ano. Isso aconteceu por causa de uma massa de ar seco e frio que está sobre o oceano. A mínima registrada no estado foi de 10 graus em Cambará do Sul. Mas não demorou muito para o sol aquecer. Por volta das 4 horas da tarde, em Porto Alegre fez 26 graus e em Pelotas 27. Amanhã o tempo não muda, o sol predomina em todas as áreas e as temperaturas sobem um pouco mais. Mínima de 14 graus em Erechim e máxima de 30 em Uruguaiana. Início surpreendente, o Campeonato Gaúcho começa com resultados inesperados e muitos gols. E friozinho na barriga da estreia já desapareceu. Terminada a primeira rodada, discursos bem diferentes na dupla Grenal. Sábado, os garotos garantiram a vitória do Grêmio de 3-0 sobre o 15 de novembro. Resultado que transformou desconfiança em otimismo. Foi uma resposta aí pro torcedor, aqueles que estavam meio desconfiados, né? Já o otimismo colorado deu lugar às explicações.
Ontem, mesmo com força máxima, o time apenas empatou em 2-2 com o Inter, em Santa Maria. A gente tem que ver que a gente está trabalhando, em alguns lances tu notava que a gente estava pesado ainda em relação ao início de ano, né? Nosso ano é bem mais largo que o dos outros times do Gauchão. E olha que tudo isso é só o começo. Pelo que se viu no fim de semana, o Gauchão ainda deve reservar várias surpresas pela frente. E claro, com muita festa em todo o estado. Já na arrancada, o torcedor vibrou com 28 bolas na rede, média de 3,5 gols por partida. A maior goleada foi a do Veranópolis, 4-1 no Guarani de Bagé. Nas arquibancadas, 8.000 pessoas lotaram o Presidente Vargas, público inferior apenas ao do Olímpico, que recebeu mais de 10.000 tricolores. Em campo, destaque para Fabiano, ex-Inter. Ele comandou o São José na vitória sobre o Juventude e festejou o retorno ao Gauchão. Eu prefiro mil vezes jogar o Gauchão, porque tem essa coisa, a disputa, o jogo é truncado, é gostoso e é meu estilo. O RBS Notícias fica por aqui. Uma boa noite para você. Terminamos com imagens do acidente da BR-290 Freeway. O trânsito foi parcialmente liberado há pouco, mas ainda é muito lento. Até amanhã.